Definido é um conjunto de população. Ok. Entendemos, irmão? Amém? Ok. A senhora Renata? Sim. Segundo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que a comunidade é conjunto de pessoas com a mesma ideia. Amém? Ok. Aqui é com a irmã Cristina. Nós falamos uma coisa, ela é que vai recorrer. Outra comunidade Qual é o nome? que outra comunidade divide-se em duas partes, que é comum e unidade. O comum significa algo único e a unidade significa união. Segundo o livro de Atos, capítulo 4, 32, então neste caso, incluindo é que a unidade é um conjunto de pessoas que vivem num determinado território e que tem apenas uma única ideia. Ok. Aqui mesmo tem obreiros assim. Comunidade é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar com interesses comuns. Amém? Ok. No Kinguri, não é? Comunidade é um grupo de congregações de pessoas diferentes, com costumes diferentes. Líder Jericó. Sim, mas o assunto mesmo, a comunidade é um conjunto de pessoas, uma ideia mesmo, ao objetivo que se une. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a mesma ideia que eles têm. É um conjunto de unidade. Óbvio, sim. Irmã Maria e o irmão Manuel, não é? Irmão Pedro, Pedro, já sei exato. a comunidade é um conjunto de pessoas que vivem num determinado território e não com várias ideias em prol do progresso do meio ou da sociedade. Líderes. Comunidade é um grupo de seres vivos, interdependentes e convivem no mesmo ambiente, dos mesmos comportamentos, o ambiente. Está entendendo? Ok, sim. Desculpa, não entenderam. É um grupo de seres vivos. Depois no líder pode ser aqui. Depois aqui vai representar. Pode falar. A comunidade é um grupo de seres vivos independentes que convivem no mesmo meio ambiente, que temos os mesmos pensamentos e ideais. Comunidade é um conjunto de pessoas que habitam no mesmo lugar e está sob o domínio do mesmo único governo. Aqui já. Agora, todos nós vamos abrir o texto bíblico de Marcos 3, verso 13 a 14. Marcos, capítulo 3, verso 13 a 14. Marcos 3, verso 13 a 14. Vou pedir a alguém que leia com uma voz audível. 13 e 14. 13. Marcos, acompanhe o manual, Marcos 3, verso 13 e 14. Jesus subiu a um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele, serem ouvidos para anunciar o Evangelho. Esses 12 ele chamou de apóstolos.
Essa é a versão aqui. Exatamente. Pode sentar aí no Cláudio. Sentar. Os irmãos acompanharam o texto bíblico? Sim. Quem poderia dizer o que entendeu no texto bíblico? Por palavras simples. Vamos só dar aqui a Maria. Jesus chamou os discípulos para pregar o evangelho. Ok. Sim, assim é o Jorge que sabe. Jesus chamou os 12 discípulos com o objetivo de eles pregarem a palavra do Senhor. Ok. Agora acompanhemos aí no manual. Eu quero que vocês acompanhem mesmo no manual. Jesus afasta-se daqui, das multidões, e vai para onde? Com aqueles que ele quer que quer. Ele aponta 12 dentre a multidão para estarem com ele, preparando-se para o momento em que os enviaria a fazer o quê? Aqueles exatamente fizeram um trabalho que Jesus queria que eles fizessem, pregar o quê? O Evangelho. Discípulos de quem? Nós somos discípulos de Jesus ou não somos? Nós somos. E assim também nós devemos colaborar com o Senhor. Nós somos co-obreiros dele na matéria da pregação do Evangelho. E sábado passado foi muito bom aquilo que nós falamos. Apresentamos muitos textos e tanto é que nós falamos de que a missão concedida, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, Jesus falou, ide, fazer o quê? Ensinai tudo aquilo que quer. Hã? Ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Vocês. Jesus falava com os discípulos. Nós, hoje, neste século, neste ano, somos os discípulos de Cristo. E a nós também, Ele espera que cumpramos com a pregação do Evangelho. E sua autoridade soberana está em evidência aqui. Ele cria esta situação, escolhe companheiros, aponta os 12 e especifica o propósito de seu chamado. E o grupo protótipo é constituído por 12. São 12 discípulos em cada igreja do grupo protótipo. E eu tenho a plena certeza que foi exatamente Deus quem escolheu os irmãos para estarem nesse grupo protótipo. Mas agora nós precisamos cumprir com aquilo que o Senhor espera. Por isso que nós vamos experimentar tanto a divisão em dupla, passando, batendo porta de casa em casa, o evangelismo amoroso. Nós estaremos dando testemunhos, nós vamos nos envolver em momento de louvor, muita oração, confraternização e muita coisa mais. Ponto 1. Primeiramente, eles deveriam estar com Ele. Esse relacionamento pessoal está implícito no segue-me. Jesus não o chamou para assumir uma função ou um cargo em uma instituição. Ele, nesse caso Jesus, o chama para si mesmo. E nós falamos no sábado passado de que eles tinham que ser pescadores de quê? De homens. Uma função específica. Eles têm muito que aprender sobre ele e sobre si mesmo. Imaginemos o impacto da presença de Jesus entre aqueles 12 homens. Durante as caminhadas, conselhos, lições extraídas da natureza, modo de falar, maneira de vestir. Embora pregasse às multidões, Jesus dedicava tempo especial a esses 12 homens. Através de atos e palavras, compartilhava princípios celestiais como amor, carinho, correção,
ensino e confiança, tudo através do discipulado. Ou seja, Jesus deveria ser um modelo no sentido exato da palavra para aqueles homens que deveriam ser pescadores de homens. Aquelas pessoas que ele queria que fossem seus colaboradores na matéria da pregação do Evangelho, levar as boas novas da salvação a todos. E assim como hoje, naquela época também havia pessoas que não queriam de fato saber sobre quem é Jesus, quem é Messias, não queriam saber de fato a respeito da pessoa de Deus, Deus Pai. Também existiam pessoas que eram descrentes, assim como hoje temos muitos descrentes. Pessoas que estavam completamente no mundo pagão, no paganismo. Assim também como existem muitos hoje, pessoas que estão perecendo nas trevas, que precisam exatamente da nossa presença, que precisam de nós para sermos uma bênção ou um meio de conversão na alma destes irmãos. E é por isso que faço referência novamente daquilo que Pedro escreveu. Primeira Epístola de Pedro 2,9. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que se cada um de nós levasse mesmo, analisasse ao fundo esse texto e levasse em consideração esse texto, nós deveríamos nos preocupar muito com a questão da pregação do Evangelho. Porque o texto aponta para cada um de nós, não é para outras pessoas, é mesmo nós, vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Não é mais para o Israel nacional, como na época bíblica, seja no Antigo Testamento, claro, no Antigo Testamento, onde o governo era teocrático, Deus era o governador e o povo deveria unicamente seguir aquilo que Deus orientava, aquilo que Deus apresentava aos profetas, aos líderes. Era um povo unicamente considerado como propriedade exclusiva de Deus. Povo exclusivo, Israel nacional. Não mais outro. Agora, de acordo com a primeira epístola de Pedro 2,9, não mais a Israel nacional, não. Desde o ano 34, em que Estevão foi apedrejado, os judeus selaram o evangelho matando Estevão, o diácono Estevão. E tanto é que Daniel, até no livro de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, se nós estudarmos o capítulo 7 e o capítulo 8, nós vamos compreender alguns detalhes que estão apontados para o fim do Israel nacional como povo de propriedade exclusiva de Deus. Em um dado momento eles deixariam. Rejeitaram completamente o Messias. Muitos rejeitaram. E tanto é que na primeira vinda de Cristo, muitos não queriam aceitar que aquele era o Messias. E também hoje continuam muitos descrentes. E até muitos judeus, até o dia de hoje, muitos judeus continuam aguardando a vinda do Messias. Isso é engraçado. Eu falo isso. Ainda ontem eu estava acompanhando alguns vídeos no YouTube. Ainda ontem. Um vídeo que foi feito por alguém que faz vídeo. Tem um canal no YouTube, e o canal é Cultura de Israel. Cultura israelense. Tudo sobre a vida dos israelitas lá. E até hoje foi feita uma entrevista. E
essa aqui não só o dia de ontem. Eu já assisti várias entrevistas e quem conhece o Dr. Rodrigo Silva, inclusive já viajou e tem viajado várias vezes em Israel. Ele apresenta o programa na Novo Tempo, o programa Evidência. Já esteve em Israel. Ele também, inclusive já fez entrevista. Então, essas entrevistas que eu já acompanhei, até o dia de hoje, as entrevistas foram feitas a muitos judeus. Alguns disseram assim, foi entrevistado um dos judeus, só para vocês terem a noção, e um dos judeus disse assim, perguntando, quem é Jesus para você? E por que os judeus, na sua maioria, não aceitam aquele Messias que vinha, que é exatamente o Cristo, Jesus? Um deles disse, aquele foi um profeta dos cristãos. Foi um profeta dos cristãos que foi judeu e ele acabou exatamente criando a sua própria religião, o cristianismo, e criou os seus discípulos e depois foi para o lugar que eles chamam de céu. E tem outro que entrevistaram. Quem que você acha de Jesus? Por que muitos judeus não aceitam ele? A pessoa que foi entrevistada disse, para mim foi uma pessoa, esse que chamam de Jesus, foi uma pessoa qualquer para mim. Foi uma pessoa qualquer que surgiu por aí, fez parte da religião dos cristãos e foi por aí. E tem um que lhe entrevistaram e disse, Jesus foi um judeu que nasceu ali, na Judeia, e depois teve seus seguidores, e ele morreu, até o dia de hoje anda por aí sempre enterrado. Sempre enterrado, sempre na sepultura. E tem um que foi entrevistado e disse, Jesus, eu nem quero saber de Jesus, porque há um grupo de cristãos por aí que dizem que esse Jesus foi o mestre deles e nós também temos o nosso Deus, que é Mohammed, exatamente. Falou Mohammed, exatamente. Que ele já é muçulmano. Exato. Do islamismo. Exato. Nós também temos nosso. Eu não acredito na existência daquele Jesus que dizem aí os cristãos. Agora, tem outro que foi entrevistado que acabou dizendo que Jesus foi um aventureiro que criou a sua própria religião. Foi um aventureiro que criou a sua própria religião. Mas nós não temos nada com ele. Não temos nada com ele. E aí lhe perguntaram depois. Não, essa aqui já é outra entrevista de uma senhora. Que lhe perguntaram, o que você acha da rejeição de Jesus por muitos judeus? Ele disse o seguinte, nós não acreditamos, eu não acredito nesse Jesus que muitos judeus chamam de Messias que veio. Eu, particularmente, continuo aguardando o próprio Messias que virá. Aquele que veio, que disseram há muito tempo que era Messias, aquele não foi Messias. Mas eu continuo aguardando o próprio Messias que virá. E essa entrevista foi feita a muitos, mas são várias entrevistas, e uma boa parte disseram que estão aguardando a vinda do próprio Messias até o dia de hoje. Quer dizer, ainda não aconteceu a primeira vinda de Cristo para eles. Imagina, pessoas que não acreditam que Jesus veio, estão à espera a primeira vinda. Se eles estão à espera a primeira vinda, quando é que vão esperar a segunda vinda? Quando é que vão esperar a segunda vinda? Então, vou dar uma pausa por aqui. Alguém tem um comentário sobre esse ponto número 1 por aqui?
Alguém tem um comentário daquilo que entendeu? Porque esse grupo protótipo não é apenas o líder que vai estar aqui falando, porque o líder é que dá estudo bíblico em todos os encontros, os líderes é que vão dar o estudo. Eu só estou aqui dar o estudo em representação do distrito. Então, esse estudo em cada lugar não pode ser apenas líder que está a falar e ponto final. Aqui é interação, deverá haver interação. Cada um fala o que entendeu, qual é o ponto de vista, o que lhe chamou também a atenção nesse ponto 1. Sim, líder Renato. Eu fiquei tão atento quando o pastor citou o livro de Efésios, aí que diz que nós somos escolhidos. E na experiência que o pastor acompanhou, vimos aí que muitos homens que ainda não têm de conhecimento desta verdade. Então me deu a entender que é por isso que Deus nos escolheu aqui nós. Exatamente. Nós aqui temos que falar essas verdades para essas pessoas que não têm de conhecimento. Exatamente. Porque Deus nos confiou. Certo. Então este é o meu comentário. E me alegro muito por Deus nos escolher nesse mesmo trabalho. Glória a Deus. Eu também. Sim, líder que sabe. Não tem da irmã aí a falar dela. Sim, eu queria dizer aqui que Deus aqui não nos chamou somente para ter cargos dentro da igreja, não. Mas sim, Jesus nos chamou para nós podermos resgatar aqueles que estão perdidos nas trevas. Mas muitos de nós, às vezes, tem certas pessoas, né, que lutam ou discutem por causa de ver uma outra a trabalhar. E eu até tive essas experiências, já não vou falar mais do que me aconteceu até no passado. E eu fiquei muito assustada com aquela irmã. Eu disse, minha irmã, se eu estou a trabalhar nesse trabalho, o meu trabalho, a minha vontade não é estar aqui. Porque desde a minha infância, eu gostei de trabalhar, evangelizar, resgatar as pessoas que não conhecem a palavra. Fui da igreja do Rangel. E na minha infância eu di mesmo o máximo ao trabalhar no evangelismo. Mas depois, quando vi aqui, começaram a me dar cargos, mas eu não deixei de transmitir. Então eu disse naquela irmã, minha irmã, espera quando Deus te chamar na sua seara para trabalhar. Se for para trabalhar no distrito, a irmã vai trabalhar. Mas se Deus não escolher para este cargo, a irmã não vai escolher uma outra pessoa. Então não é preciso nós estarmos aqui na rua a me questionar por que eu estou a continuar. É só para dizer que o mundo, ou então entre nós irmãos, não entendemos qual é o nosso objetivo dentro da igreja. Quem entende veio dentro da igreja só para trabalhar dentro, mas não. A missão de Jesus na terra foi para transmitir a mensagem, resgatar os perdidos, os oprimidos. Mas muitos ainda dentro da igreja às vezes não estão a entender o que Jesus tinha para nos trazer, o que nos trouxe. Isso era isso no meu entender nesta. Líder que sabe. Muito obrigado. O texto aqui parece que sendo um texto superficial, chamada de Jesus para os discípulos. Há necessidade de que as pessoas são chamadas no tempo presente a aprenderem a conhecer muito a pessoa de Jesus. Porque mesmo com os discípulos, deve servir de exemplo para nós. Havia muitas inquietações dos discípulos para com Cristo. Por quê? Porque eles não conheciam profundamente quem era o Messias. Mas no decorrer do tempo, o Espírito Santo foi lhes abrindo a visão, só assim entender a visão. No momento, não haviam aprendido. Mas nós aqui, se tomamos essa decisão, é porque nós entendemos devidamente. Aqui tem um ponto que diz: eles têm muitos que aprender sobre eles e sobre si mesmos. Imaginemos o impacto da presença de Jesus entre aqueles 12 homens. Então, imaginemos também o impacto de Jesus conosco, porque ele diz que eu não vos deixarei órfãos. É simplesmente sermos fervorosos, não termos desânimos, porque essa luta não é mesmo fácil, mas com Cristo, então, somos vencedores. Então, somos chamados para ser
pescadores de homens. Cada um deve entender isso. Exato. E o segundo ponto diz: segundo, ele os chamou para enviá-los. Chamados do meio da multidão, os 12 seriam enviados de volta à multidão. Uma comunidade integrada em contraste com a comunidade de Qumran, que vivia isolada no deserto, ou a dos fariseus, que procuravam viver separados das impurezas das pessoas comuns. Aqui depois, na verdade temos aqui uma discussão com o grupo abaixo, mas aqui em Qumran, na verdade, é uma região onde inclusive foram encontrados, quem já ouviu falar dos rolos do Mar Morto, foi encontrado em Qumran, nessa região. E aqui também fala exatamente dos fariseus. O termo fariseu significa separatista. Já ouviram essa? Já ouviram. Fariseu significa os separatistas. Eram de fato separatistas, porque eles se gabavam de ser mais espirituais em relação. Não gostavam de se juntar, não é mesmo? Mas há uma verdade que Ellen White fala no livro O Desejado de Todas as Nações. Ellen White fala de que muitos dos fariseus que consideravam e achavam-se ser mais espirituais em relação aos outros, eles eram os piores em relação àqueles que eles desprezavam. Só que eles mesmos não sabiam. Porque o que acontece? Quando alguém é muito orgulhoso ao pé da letra, ele mesmo nem sabe que é orgulhoso. Você vai lhe criticar, você vai lhe falar, você vai lhe chamar para mudar. Ele não admite em si mesmo que ele é orgulhoso. Vocês já viram pessoas assim? Não admite, porque é como se aquilo tivesse mesmo no sangue. É tipo pessoas que só cometem erros, mas não admitem que estão erradas. Mas todos exatamente sabem que o irmão tal, fulana tal, só comete erros. Mas ele não admite que cometeu erro, não admite que está errado. Porque para essa pessoa ele está sempre quê? Certo. Está sempre certo. Há uma discussão aqui com o grupo. 3 perguntas. Primeira pergunta. Vocês mesmos vão dar a resposta como grupo. Quão importante foi o convite de Cristo àqueles 12 homens para iniciarem uma comunidade? Por quê? Quão importante foi o convite de Cristo àqueles 12 homens para iniciarem uma comunidade? Por quê? Essa é uma discussão aqui com o grupo. Vamos exatamente responder essa questão. Sim, Nico. Tal como o pastor fez. Depois vamos na segunda pergunta. Tal como o pastor fez na primeira missão, chamou um grupo limitado de homens, com este propósito. Não foi possível, não seria possível envolver na primeira hora toda a igreja para este preparo. Logo, todo o trabalho pedagógico exige organização. E então, o modelo de Cristo foi de que no meio da comunidade apenas chamou quantos? 12. Esses 12 a serem chamados para serem preparados. Após serem preparados, estes agora vão agora para a ação, não é, de evangelizar tanto a comunidade. Então, é o que o modelo quer fazer. Quer dizer que, primeiramente, o chamado é chamar um grupo limitado de homens para serem preparados para uma certa missão. E isto faz parte da organização do método evangelístico. Muito obrigado. Segunda questão. Pense em outras opções de preparo mais formal. Depois vamos na terceira questão. Segunda questão. Pense em outras opções de preparo mais formal, como classes ou centros de pesquisa. Por que você pensa que o discipulado em grupo é mais eficaz?
Alguém vai responder essa pergunta? Pense em outras opções de preparo mais formal, como classes ou centros de pesquisa. Por que você pensa que o discipulado em grupo é mais eficaz? Tem mais experiência. Vamos ter mais experiência com relação ao ministério da missão. A ideia deste é fazer. Amém. Muito obrigado. Sim, alguém quer acrescentar? Sim. Segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Fala assim: melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, é bom, ou seja, o discipulado é bom, é mais eficaz em grupo, porque com outras pessoas praticamente temos mais experiências. E se porventura há uma decadência na vida espiritual, a outra pessoa, enviada por Deus, terá aquela capacidade para instruir ou para dar força a essa pessoa. E quanto a dar força a essa pessoa, então nesse caso, eles estarão fortes e em capacidade para assim avançarem. No campo, quando nós temos visto às vezes no campo, às vezes nos dá uma pergunta muito difícil. Às vezes eu não consigo responder, mas a pessoa que está Aí, vai responder. Então é muito bom. a união faz a força. Sim. Líder Augusto. Sim, mas eu só estava dizendo que era só para dar um exemplo prático aqui mesmo. Agora mesmo aqui, no discutimos o que é aquela comunidade. Exato. E já vimos que aqui, saíram aqui, tanto, alguns conceitos, né? Alguns conceitos, mas que no fundo, fomos todos ainda mesmo, mas já vimos que, afinal, o conceito daquele, o conhecimento deste, daquele unimos e temos agora um nada comum. Então, exemplo prático é este. Agora a terceira questão. Defina a diferença entre uma comunidade que se isola e uma que se integra. Ou seja, vocês vão definir, vão apresentar a definição de um grupo, né? Um grupo, nesse caso, uma comunidade que se isola, se afasta, e um outro que se mistura, se integra, se envolve, todos em conjunto. Qual é a diferença entre os dois? A que se isola e a que se une. envolve, É que se une, que se integra. mais pessoas ainda, mais grupos ainda. Yeah. Apresentem mesmo definição de cada um. A que se isola primeiro, ou então, pode falar. Sim. A que se une, né, ganha mais populações. E a que se isola ganha menos populações. Ok. Temos esse argumento. Sim. Mas aqui alguns não se conhecem, porque são de igrejas diferentes. É bom que quando alguém fala, por favor, fale o nome e comente, porque assim pelo menos vamos nos conhecendo ainda mais. O meu pequenino, já disse no meu linguajar, o termo comunidade define-se em duas partes, que é comum e unidade. A unidade refere-se à união e o comum refere-se a algo singular. Então, neste caso, a comunidade que se isola é um conjunto de pessoas que vivem em uma determinada área que tem como seu objetivo afastar-se das pessoas, afastar-se de outras localidades. E a comunidade que se integra é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado território que tem como seu objetivo se equilibrar em um único sítio. Neste caso, a comunidade que se integra tem uma vantagem, porque na sua união ela tem mais aquela capacidade para angariar membros, mas aquela comunidade que se isola, ela tem pouca capacidade para angariar membros. Por quê? As pessoas vão se perguntar por que na razão que há duas divisões entre o isolamento de uma comunidade e uma outra comunidade. Um exemplo, se a gente vê em pequenos grupos, aquelas pessoas que se afastam da igreja, elas têm pouca mais capacidade para quem angariar membros, porque têm se esforçado a fim de incutir, ou seja, de conceder conhecimento às pessoas e obrigá-las para se afastar da igreja. Mas o pequeno grupo da igreja, ela tem uma capacidade para permitir com que o evangelho seja
espalhada de maneira singular e permitir que as pessoas tenham o seu direito de quê? De escolher. Aqui, Quilito, você tem voz. Eu gosto assim. Sim, senhor. A senhora, Ana, vai já comentar, já? Vai já comentar um momento aí. Estou a gostar, essa tua tonalidade está muito bom. Você não precisa de microfone na igreja. O dia que você pregar na igreja, não vamos te dar microfone. Vai pregar mesmo assim. Ele diz mais aqui onde não há microfone. Diga. Ele diz mais aqui onde não há microfone. Aí. Sim. Aí tá, abaixo tá interpretando o quê? Interpretando o texto. Discuta com o grupo. Novamente vamos discutir. Aqui, leia novamente com o grupo Marcos 3, verso 13 e 14. Quem vai ler aqui? Alguém rápido, vai ler novamente. Novamente Marcos 3, verso 13 a 14. Alguém leia novamente. Marcos 3, verso 13 a 14. É um texto que lemos, vamos ler novamente. 3, 14 a 13. 3. Marcos capítulo 3, verso 13 a 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e viram ele. Posso repetir, né? Vocês me entenderam bem. Nós estamos acompanhando. Sim. Diz assim: e subiram ao monte e chamou para si os que ele quis e viram ele. Ele subiu ao monte e chamou, né? Eles viram. Vai até 14. Até 14? Sim. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. 14. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para a comunidade ou para anunciar o Evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Ok. Agora, aqui temos a linha A. A linha A diz assim: cite algumas vantagens obtidas no preparo de líderes através do discipulado em grupo. Vamos citar 3 vantagens. A Igreja do Golfo 4 vai apresentar uma vantagem, Betel 12 uma vantagem, Golfo 2 também vai apresentar uma vantagem. Quais são as vantagens que nós podemos obter no preparo de líderes através do discipulado, assim em grupo? Quero ouvir uma resposta de uma vantagem no Golfo 2, Golfo 4 e também Betel 2. Quais são os benefícios, as vantagens que nós podemos obter no preparo de líderes assim do discipulado? Sim, Golfo 4 há um representante. Sim. Pode falar? Não, pode sentar. Temos as 10 ideias compartilhando em 3 irmãos. Acho que aí há uma troca de ideias. Porque o conhecimento deste irmão, é diferente. Então, se nós juntarmos esse conhecimento, então vai mais avante. Conseguimos fazer uma coisa boa. Mas, se nós observar o que o irmão disse aí do livro de Efésios, acho que não tem que ler esse texto aí. Segundo o irmão disse que numa comunidade são aquelas pessoas que vivem de uma determinada sobre uma ideia. Mas se sempre vivem com esta mesma ideia, há evolução naquela ideia. A ideia é diferente. É difícil. A gente viver numa comunidade só e viver a mesma ideia. Aí não tem conhecimento. Os interesses
Então, queria tanto que irmão, queria ter o contexto desse irmão, para compreender o que o Paulo está dizendo aí. Desculpa, seu irmão. Precisamos entender. Irmão, vou assim uma vez da Bíblia de Almeida, o que significa a comunidade? Irmão, base está assim. Porque eu não falei por mim mesmo, mas falei por intermédio da Bíblia e dicionário que é da Bíblia. Claramente. Está assim, claro. É mesmo assim, conforme está claro. Está mesmo assim, sentido claro. O pastor mandou para diferenciar. Sim. Não, com o mesmo sentido. Sim, não está aqui retirado. Tem uma pergunta para o fim. Assim, Então, o irmão do está corpo muito claro. era para responder já a pergunta. Não, já respondi. Então, pronto, já respondi agora. Eu estou a gostar, assim que estão a discutir, estou a gostar mesmo. Discutem mais. Continuem a discutir mesmo, tá bom assim. Eu estou a gostar, discutem mesmo, tá bom. Porque essa discussão é bom. Porque assim significa que cada um está atento e alguns vão estar mais atentos. Porque, é claro, em uma comunidade nem todos têm a mesma coisa. Os interesses são comuns, os irmãos têm ideias diferentes. Ele levou-lhe a perceber que Paulo habitava com uma só comunidade, uma única ideia. Agora, no contexto da comunidade social, essa definição que a gente trouxe, se fosse também contexto bíblico, a gente também apoiaria a ideia do irmão. Eu acho que ele queria se referir à unidade. Sim, à unidade. Mas é bom. Pode discutir igual. Está claro. Não vai está claro. O Barroso levantou o dedo. Capítulo 2, verso 2. Quando falaste é a união. Não. Comunhão. Sim, então se é comunhão, mas não está mais buscar conversa para discutir mais também. Não, não estamos a discutir. Estamos aqui chegando a uma conclusão. É isso que eu falei. E quando o irmão Barroso levantou, vamos dar a ideia ao irmão Barroso. O Barroso quer falar? Sim. O pastor fez uma pergunta, cita as três, e onde fez a da igreja vai ter que responder. Não, vamos guardar no final da dele. Não entendeu a resposta do grupo 4. Um momento. É o seguinte, eu entendi a ideia do irmão Cláudio foi, ao invés de ser cada igreja, pelo menos que cada um leva o quadro. Então, ao invés de ser cada igreja, cada um que entendeu pode falar. Quais são cada igreja? Vamos então. Quais são, falamos aqui das vantagens que nós podemos obter no preparo de líderes através do discipulado em grupo? Quem vai falar? A vantagem que nós podemos adquirir em grupos nós respondemos que é o aprendizado. Quando estamos em grupo, há mais aprendizado. Aleluia. E uma delas também podemos discutir também a questão do companheirismo. Aqui. Então, E ganhando mais experiência uns aos outros. Ganhamos. Amém. Ok, agora linha B. Vamos na linha B. O que aprendemos com Jesus sobre o valor da comunidade? O que aprendemos sobre Jesus no contexto do verso, do texto que nós lemos? O que é que nós aprendemos sobre o valor da comunidade? Palavras assim simples, resumidas. O que é que aprendemos com Jesus? Aprendemos com Jesus o valor da comunidade porque a comunidade tem um objetivo comum. E sendo um grupo de gente, conforme se diz que a união faz a força, então, unidos, junto crescemos, junto podemos. Porque a unidade é eficaz para qualquer organização. Ok. Vamos aí
o que, ou não, como o método usado por Cristo na formação de seus discípulos produziu vida e edificou a igreja que se desenvolveu em meio à religião fria e formal do judaísmo. Como o método usado por Cristo na formação de seus discípulos produziu vida, o método que ele usou. Nós falamos muito do método de Cristo. Como o método usado por Cristo na formação de seus discípulos produziu vida e edificou a igreja que se desenvolveu em meio à religião fria e formal do judaísmo. Pastor, não para entender primeiro. Não é teu fraco entender, no teu entender. Sim. Yeah. Para podermos definir, para definirmos os métodos, queremos saber quais são os métodos que Cristo usou. Será que Cristo usou um único método ou usou vários métodos? Estamos a falar do método aqui, de acordo com o texto que nós lemos. O método que eu percebi aqui, segundo a pergunta, é a criação dos 12 doses, que é composto de... Parece que estamos falando do pequeno grupo. Sim, não, aqui está a se referir o método que Cristo usou. E o que ele usou é a questão de pequenos grupos, que são de 12. Sim. Por que ele... Porque no espírito da profecia, no livro do Evangelho, fala assim, se uma igreja for maior, melhor é criar pequenos grupos do que ficar assim. Porque a tendência é que a igreja de muitos pode esfriar quando não há criação de pequenos grupos. Então, esse é um dos métodos mais viáveis e pode fortalecer muitas vidas. Então, esse é um dos métodos que Cristo criou através da criação de pequenos grupos. E como é que esse método produziu vida e edificou a igreja no primeiro século, que se desenvolveu nesse caso? Sim, o método é aquele de chamar os 12 para pregarem a palavra de Deus. As pessoas foram se convertendo. E aí a igreja foi produzida. Okay. Lá também queremos ouvir. Havia uma diversidade. Uhum. Então, como Cristo viu a diversidade que havia entre os irmãos, havia uma confusão aí. Então, ele chamou um determinado grupo de homens para lhes instruir e promoverem a unidade. Era isso que ele fez. Agora, muito obrigado pelos comentários. Vejam aqui. Aqui tem alguma coisa para pensar. Aqui, na página 12. Página 12. Para pensar. No raiar da era do Novo Testamento, a igreja como comunidade havia sido perdida de vista nas lutas por poderes dos fariseus e outros líderes que estavam preocupados com posição e status mais do que com o desenvolvimento da comunidade. Isso é verdade. Neste cenário, Jesus apareceu e construiu um movimento baseado completamente em comunidade e liderança distribuída entre o povo. Através dos discípulos, nós já entendemos tudo aquilo que Jesus fez. Durante 3 anos e meio, Jesus, isso aqui é parte, durante o ministério de Cristo. Durante 3 anos e meio, Jesus ministrou no planeta Terra, às vezes, ele falava para grandes multidões, mas a maior parte do seu trabalho foi com um pequeno grupo de 12, a quem chamava de discípulos. Jesus passou esses anos partilhando sua vida com essas poucas pessoas, os 12, os 70 e as mulheres que o seguiam. Contudo, Jesus mudou o mundo para sempre. Como reavivar a igreja do século XXI, páginas 52 e 54. Esse é o livro onde foi extraído esse pensamento. Agora, aplicando o texto, discutamos aqui em grupo. Primeiro, linha A. Ao analisar o método utilizado por Jesus para discipular os seus primeiros discípulos. O que você pensa agora sobre isto? Repito, ao analisar o método utilizado por Jesus para discipular os seus primeiros discípulos, o que você pensa agora sobre isto? O que você, aqui do grupo de discípulos, do protótipo, o que você pensa sobre tudo isto? Colocar
dentro do princípio de que este método do pequeno grupo é o mais funcional para o bom porto da igreja. Ok. Primeiro, essa questão, estamos aqui numa preparação. Depois de nos prepararmos, então vamos meter isso em ação. Exato. E só assim podemos desenvolver para atingir os méritos de Cristo em nosso princípio. Exato. Líder Lourenço junto. Outra vantagem é que os líderes no Antigo Testamento, ou o Evangelho no Antigo Testamento, era centralizado. Enquanto nos métodos de Cristo, os métodos de Cristo foi descentralizado. Por isso é que nós vamos encontrar o líder. Enquanto que no Antigo Testamento, o Evangelho era centralizado em Jerusalém. As outras nações deviam vir aprender de Jerusalém. Enquanto no Novo Testamento, nos métodos de Cristo, Cristo usa o líder, prepara os discípulos, os capacita e os envia para todo o mundo. Então, por isso é que o método de Cristo tem sido tido como um método eficaz, porque alcança o mundo. Exato. E linha C. Não, linha B, né? Você acredita que é possível ter sucesso em nossos dias com esse modelo de comunidade? Aquele modelo de comunidade de Cristo, aquele grupo de discípulos. É possível nós também termos êxitos, né? Prosperarmos, termos sucesso, se nos basearmos naquele método naquele modelo de comunidade? É possível? Ok. Linha C. Compartilhe com o grupo o que significa para você ter sido escolhido para participar desta comunidade. Compartilhe com o grupo o que significa para você ter sido escolhido para participar desta comunidade. Eu queria apontar, mas não vou apontar. Pelo menos 2 pessoas podem compartilhar aqui nesse grupo distrital, protótipo, o que significa para você ter sido escolhido para participar desta comunidade aqui do grupo protótipo. Para além do privilégio em si, acima de tudo está a grande responsabilidade. De nada nos vale termos esses títulos de sendo protótipos, enfim, um grupo que vai iniciar para amanhã ver os pequenos nas igrejas com esse preparo. De nada nos vale se não sentirmos a responsabilidade como tal de se chamar. Então, em primeiro lugar, está mesmo o espírito de responsabilidade. Não havendo, para pensar novamente, o grupo de 12 foi a principal organização de Jesus para realizar a grande missão. Ele não criou nenhum esquema elaborado, nenhum grande quadro organizacional. Ele simplesmente organizou, treinou um pequeno grupo. E ele mudou o mundo, como já dissemos. Ele se preocupava em edificar quem? Pessoas. Para Jesus, relacionamento era a coisa mais importante sobre a qual ele falava. O Deus que vive em comunidade agora vier à terra para dar aos homens uma demonstração viva do que significa pessoas vivendo juntas em comunidade. O motivo que fez a igreja primitiva entender o ministério do relacionamento também foi que o havia visto que, sendo posto em prática pelo próprio mestre, como reavivar a igreja, no século 21, página 55, é o livro onde foi extraído esse pensamento. Agora, aqui uma pergunta. Você mesmo, como parte do grupo protótipo, você que está aqui, você gostaria de experimentar o poder da vida em comunidade? Sim. Sim. Então, assine o compromisso abaixo, confirmando que participará desse protótipo de pequenos grupos a cada semana. Aqui é para assinar o compromisso que você vai participar a cada... Não está aqui, a cada semana. Significa que todas as semanas os supervisores, assim mesmo, amanhã segunda-feira, o supervisor aqui do Golfo 2 vai já supervisionar seu grupo, vai estar reunido na segunda-feira, às 18 horas, não está na tua casa, né, Lívia? A anfitriã não está nem sábado passado, nem hoje,
segunda-feira, 18 horas, na casa do líder. O supervisor vai supervisionar se estão mesmo lá, se já começaram, enfim. A supervisora aqui do Golfo da Betel 2 está aqui. Vai exatamente supervisionar na terça-feira, 18 horas, a semana de conferência bíblica. Mas tem um pequeno grupo, pastor. Vai afetar muito. Pode. São os líderes da igreja. Vocês mesmo aqui são os líderes da igreja. Aqui tem os coordenadores, tem os tesoureiros. Aqui, muitos que estão aqui desempenham funções principais e não podem faltar na igreja. Não fossem os trabalhos, não fossem os trabalhos, cada um ia dar horário. Mas, tá bem, vamos já chegar aí. Depois vamos tocar nesse aspecto. Vamos ainda assinar o compromisso. Aí está, nesse quadro abaixo, compromisso. Comprometo-me a participar semanalmente da reunião do meu pequeno grupo protótipo. Leiam aí. Comprometo-me a participar semanalmente da reunião do meu pequeno grupo. Você vai fazer um voto agora. A Bíblia diz: melhor é não votar do que votar e não quer. Exato. Então, vamos, cada um assina o seu nome aí. Abaixo. Cada um coloca o nome dele aí, nome completo. Aí abaixo, no quadro, comprometo-me a participar semanalmente da reunião do meu pequeno grupo protótipo. Aí, na linha abaixo, coloca o teu nome completo. Já colocamos o nome?